Mas como isso alimenta também os governos e os políticos, não se faz nada. Eu falei para o senhor sobre a educação lá atrás, que tem uma inversão de valores. O rico escolhe. O rico hoje, a pessoa de bem, ele paga para estudar e estuda. Depois na universidade, que é gratuita. O pobre, ele estuda na escola, depois ele tem que pagar uma faculdade, desse que o senhor falou aí, a preço de ouro, e ninguém faz nada. Aí vem com as cotinhas aí, sabe? É cota daqui, cota de lá, cota daqui, até em prejuízo de pessoas que realmente sabem, porque tem as notas mais altas. É errado, tem que ser para todos, a cota tem que existir, tem, mas tem que ser para todos. Mas ninguém tem coragem, às vezes, de encarar a verdade, e eu encaro a verdade. E eu estou sendo muito criticado por falar a verdade. Obrigado. Candidato Tato, nós ouvimos atentamente e eu não poderia deixar de formular uma pergunta agora voltada à expectativa do seu programa, do panfleto que o senhor fez correr as ruas de Marília. Evidente que o senhor colocou, tem dinheiro, 200 milhões, isso é despesa, né? Que o município deve, enfim. Me parece, pela sua exposição, que nós temos recursos escassos para isso. Hoje nós temos em Marília, contando todas as secretarias, 19. Se o senhor levar avante a criação de mais 2 secretarias, nós vamos ter, evidentemente, mais despesas. O que é que podemos ter como contraposto de uma economia para favorecer o conjunto da nossa cidade como um todo? Porque, veja, se o mais recente foi a criação de uma secretaria destinada especificamente à juventude. Talvez uma que pudesse orquestrar tudo isso, né? Porque aí também nós vamos começar a reclamar também que era para os homens, hein? Entendeu? Para os velhos, enfim. Então é importante que a gente possa ter o conjunto voltado para o ser humano. O que quer que o senhor nos coloque em relação a expandir despesa em relação às despesas que o senhor já nos expôs aí? Eu sou uma pessoa que eu gosto de filme, sou um filme bom, mas eu vi um exemplo da França. A França, ela não caiu na mesma esparrela, vamos falar assim, nosso termo antigo, né? Da Espanha. Ela cortou todos os seus gastos, carros, todas as mordomias, e ela está conseguindo se levantar em apenas 3 meses. Não é o fato de ter secretaria mais ou menos, não. Você tem que ver o que ela faz. Então, a Secretaria dos Jovens, por exemplo, que foi uma secretaria criada para colocar algumas pessoas do PT, né? Isso foi, na verdade, foi isso mesmo, porque não tinha como aclopar todos eles, né? Então criou a Secretaria dos Jovens. Mas a Secretaria dos Jovens, por exemplo, eu acho que ela está ligada muito mais com a cultura. Eu acho que ela pode ser incorporada na cultura. Como, por exemplo, eu gostaria até de falar, o senhor falou que não gosta de ler o povo brasileiro, mas lê aonde? Se o jornal só chega no meio, custa caro. Tem uma cidade que chama Ribeirão Preto. A cidade de Ribeirão Preto implantou bibliotecas em bairros. E hoje, se não me engano, ela ocupa, eu acho que é a primeira em leitura no Brasil hoje. E dá incentivos aos jovens que mais pegam as letras, tem uma sabatina, e ele recebe prêmios por quantidade de livros que lê. Mas como é que vai instruir uma pessoa a ler? Porque eu, quando falo aí que vou fazer um teatro nos bairros, teatro é cultura, onde os jovens, eles podem trabalhar o seu lado, as suas peças,
pode demonstrar, o povo tem que começar a entender. Quando você faz uma biblioteca, não colocar uma salinha e pôr livro todo mutuado, não. Você tem que dar um incentivo. Então você faz um cadastramento de quem pega, dá um incentivo para as crianças. Quem lê tantos livros por mês tem um tal. É assim que você consegue induzir as pessoas à literatura. E eu acho que aí, por exemplo, entram os jovens. Eu acho que não precisa, por que jovens? Então, tem que ter dos jovens, dos médios. A Secretaria da Mulher teve uma exposição aqui. A mulher hoje, ela está misturada com quem tem uma encravada. Ela vai lá para a saúde ou para a assistência social. Agora, ela está com um caroço no seio de alta complexidade aí. Ela precisa ser atendida, então precisa ter alguém, uma comissão que tire esse tempo ocioso. Eu pretendo fazer parcerias, por exemplo, com hospitais aí. A gente não pode falar muita coisa, o que eu falei, os outros pegaram tudo, sabe? E puseram o plano deles. É difícil, os caras não sabem o que fazer. Vocês observaram isso, né? O meu plano foi o primeiro que saiu. Né? Então, mas eu vou fazer, mas a diferença é essa. Mas eu coloco aqui, eu vou levar remédio em casa, eu também vou. Eu falo que eu vou colocar a carta zero, eu também vou. E não fizeram, porque estão há 40 anos, não fizeram nada. Eu vou acabar a água. Ninguém vai falar da água, do tratamento para mim? Eu gostaria de responder. Tá respondido? Eu vou eliminar algumas secretarias, porque a quantidade não se diz nada. Entendeu? Quantidade não é qualidade. Se pois me não. permite uma parte. No final do governo Salomão, nós fomos convidados a trabalhar na Endurb. A Endurb era simplesmente uma massa falida que não gerava interesse algum e muito menos interesse político. Nós, com algum trabalho, o Beca e a gente lá, com parcerias, nós colocamos a Endurb a caminhar com as suas próprias pernas. Inclusive trouxemos para Marília a municipalização do trânsito. As multas, por exemplo, que aconteciam em Marília, iam para São Paulo e depois o governo pulverizava para todo o estado. Nós assinamos com o governo do estado a municipalização do trânsito, mas a pretensão era de fazer engenharia do trânsito, escola, sobre isso. E nós tocávamos a Endurb com 5 funcionários, quando o quadro da Endurb podia ser até de 19. Nós entregamos para o Camarinha, através do Silvio Guilhem, que é amigo nosso, colega de formatura nosso, de turma, e eles assumiram a Endurb. No mês seguinte, a Endurb tinha 105 funcionários. E ela passou a ser uma massa falida de novo, porque virou um cabide de emprego e não produz nem para isso. Então, realmente tem que acabar com muitas... Eu vou responder para você isso da seguinte forma. Eu tenho conhecimento do seu trabalho na Endurb, pode ter certeza que se eu chegar lá, você vai voltar a fazer o seu trabalho. Sobre a Endurb, ela tinha que ser responsável pelas casas populares, porque daria para fazer de baixo custo. Mas aí, como os políticos eles têm interesses de apadrinhamento com construtoras, é melhor quebrar a Endurb do que fazer o correto. As partes, por exemplo, que tem a Codemar, por exemplo, é um exemplo disso, que poderia fazer um asfalto de Marília todinho, mas é mais fácil quebrar, porque senão não tem que fazer acertos para se gastar volumes imensos, que são vergonhosos na campanha política dessa cidade aqui. Eu estou penando, vocês não imaginam como eu estou penando, porque o recurso que eu estou usando é da minha família. Cada santinho que está no chão, eu olho, falo, rapaz, isso era do meu neto, aquele era do meu neto. Não tem dinheiro sujo nisso não. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir fazer a limpeza que eu quero aqui. E depois, antes de terminar, tenho umas perguntas aqui que eu gostaria de responder aqui, tá bom? Que eu acho interessante. A população, ela sempre
colocada de forma a não ter horizonte. Por exemplo, a questão do IPTU. Não se tem diretriz de como reajustá-lo. A cada ano a população tem que ficar nas mãos do mandatário. É possível ter diretriz para a questão do reajustamento do IPTU que não onere aquelas pessoas que vivem do suor de cada dia. Esse é um ponto que eu queria fazer. Outra coisa, e eu já tive conversando no início com você, nós somos responsáveis pela educação do povo, porque é fácil falar do povo quando a gente fica no conforto da nossa casa e às vezes do cargo político, sem dar a oportunidade de informar o povo, de colocar nos primeiros meses de mandato, se você for eleito, a divisão orçamentária em termos de manutenção e em termos de investimento para cada região da cidade, para que o povo possa compreender nos 4 anos o que terão e os momentos de avaliação e de replanejamento. Só antes de passar a palavra, eu só gostaria de dizer, dentro daquilo que a gente havia programado, né, que nós estamos dentro do tempo e, na verdade, assim, nós estamos aí há quase 2 horas, né, aqui, e a gente havia se programado exatamente para isso, né? Então, nós temos outros compromissos, eu acredito que ele também tenha. Então, com essa pergunta, a gente encerra essa parte aqui e depois a gente só faz as considerações finais, né, e aí a gente encerra o encontro. Se eu entendi bem, o senhor fala do IPTU. O IPTU representa 5 pontos qualquer coisa em Marília. Mas eu vou responder a sua pergunta, respondendo essa pergunta que está no seu questionário. Vou fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês me respondessem. O povo é bem informado. Por que os vereadores, quando tem um projeto na prefeitura, demoram tanto para assinar esse projeto a voltar para o prefeito? Veja bem, nós estamos falando de política, nós estamos aqui bastante gente. Então eu vou fazer outra pergunta emendando nessa. É necessário, eu vou fazer o ginásio de esporte, é necessário algum prefeito mandar para a Câmara para eles aprovarem mais rápido ou demorar um pouquinho mais? É necessário mandar para a Câmara para ser aprovado? O povo precisa entender de política, eu tive que aprender em 4 meses. Mas isso está na lei orçamentária, eles têm que aprovar. Não, não precisa. Não precisa. Isso é uma praxe que se utiliza para o povo ser enganado. Toda obra feita em 10 anos, em âmbito municipal, estadual e federal, que ela foi aprovada pelo TCE e pelo TCU, ela já está automaticamente aprovada. Tem um orçamento que é realizado e formalizado no final do ano, que te dá os recursos que você pode fazer as obras necessárias. Você pode, dentro da lei, fazer um remanejamento até de 15%, sem autorização. Então você pode fazer as obras e ser responsável por elas. Cabe ao legislativo, que tem a obrigação de fazer leis e fiscalizar, que tem que ver se a obra que o prefeito está fazendo está fora das normas, está incorreta, está cara, está roubando. Ele tem a obrigação de fiscalizar e de processá-lo. E o prefeito que tem responsabilidade, como eu, você lá, eu não tenho medo disso não, porque eu não vou roubar nada, eu não tenho interesse disso, eu não vou fazer um ginásio que é aprovado pelos vereadores por 12 milhões, e ele está em 30 e não terminado. Aí eu falo de IPTU. O IPTU é só nessa hora que se coloca, porque mexe com toda a população, 240 mil pessoas, que tá, porque o IPTU está mexendo no seu bolso. Enquanto isso, ninguém viu que foi aprovado um ginásio de esporte num lugar onde daria para fazer com 7. Eu estou falando 7 porque é público.
Mas era 6. E se alguém quiser o ginásio, nas mesmas, com aquele terreno caído, onde dá para mim fazer escavação, onde dá para mim fazer arquibancada, na escavação, fazer a fixação da estrutura direta para 7, 8 mil pessoas, se alguém quiser eu faço por 6. Minha firma está lá para fazer, só procurar. Agora se gasta 30. É por isso que eu falo. Nós temos que entender que prefeitura não tem nada político. Prefeitura é uma empresa, a maior empresa que tem dentro de Marília. Quem precisa tomar conta de uma empresa não é político. É um administrador, seja eu ou seja qualquer outro, que seja um administrador. A política, ela tem que ser feita por deputados, senadores, ministros. Aí tem que ser político. Porque ele tem que pegar verba para outro fazer, que é o administrador que faz. Aqui se mistura a política com o mau caráter. Os políticos que tem em nossa cidade, eles são muito pobres. Mas são tão pobres, meus amigos. São mais pobres que qualquer um de nós. Porque eles só têm dinheiro. E toda pessoa que só tem dinheiro é muito pobre. Porque um dia ele vai ter que acertar contas lá em cima. E começa às vezes aqui embaixo. E todo cristão que se preza, ele tem que olhar o seu semelhante como a si mesmo. Se não dá para plantar uma flor na tua casa, plante no quintal do vizinho, porque você vai ser beneficiado com o perfume. Nem cuidar dela você precisa, mas o perfume você vai apreciar o perfume. Só reclamam dos espinhos quem sempre dormiu em colchão de flores e de rosas. O cara que está aqui hoje falando é um ex-membro do patronato que andava descalço. Tive a minha formação como um pai para mim, irmão real. E até uma brincadeira que eu faço. Padre Alberto, senhores, vocês não vieram na missa domingo, nós vamos pegar e não vamos deixar jogar bola. Ei, Padre Alberto, é o ensinamento que nós tínhamos todo dia, porque nós criamos todo dia no patronato. Nós aprendemos a ser gente lá. E não foi só eu, não. Renê está aí. Os irmãos do Renê, meu irmão, e mais muita gente importante nessa cidade. Não por ter dinheiro, mas por ter caráter. Porque a importância do ser humano é ter caráter, não é ter dinheiro. O Cícero não é rico, mas eu conheço muitas poucas pessoas com caráter que esse homem tem. Ele é rico porque tem as pessoas que amam ele. Ele faz muito mais pelo ser humano do que os políticos, e é usado pelos políticos. Então é dessa maneira que eu enxergo a vida, Cícero. É dessa maneira que eu enxergo o mundo. Enquanto o mundo viver da política e os homens cidadãos de bem ficar de braços cruzados, votando não porque é bonitinho, no outro porque tem parente que é famoso, e no outro porque conseguiu aí uma fortuna, um recurso pequenininho, e multiplicou pelo estado afora. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho uma empresa faz 45 anos, é a 13ª empresa desse país. Por quem é quem não acha? Eu não consigo. O imposto de renda que estava colocado, que eu declarei, é real. O meu imposto de renda, filho. Não, mas você não ganha nada. Eu ganho muito. Mas a minha família não acostumou a guardar dinheiro. Nós aplicamos na caridade. Porque nós temos o suficiente para comer. Nós temos o suficiente para dormir. Nós temos um abrigo.
E tem muita gente, não vou consertar o mundo, mas eu posso dormir, porque eu fiz alguma coisa. As pessoas precisam entender um pouquinho mais, não de política, mas de gente. Se vocês soubessem o porquê que eu estou político, se vocês soubessem o tanto de dinheiro que me ofereceram, com coisa que eu sou comprado por dinheiro, com coisa que qualquer um da minha família é comprado por dinheiro, com coisa que qualquer um dos 12 que estão comigo é comprado por dinheiro. Com 2.000 filiados, só peguei 12. Ali tem o Ricardinho, tenho imenso prazer em ser amigo do pai dele, porque todos os 12 que estão comigo são dignos, honrados e corretos. É o tostão contra o milhão, é a luta de Davi contra Golias. Mas nós não temos medo de semear para colher amanhã e alimentar nossos inimigos, se for preciso for, porque assim diz a Bíblia. Eu não quero nunca que o meu caixão vá pesado, porque tem um homem que serve de exemplo. Alexandre o Grande, quando morreu, ele falou para os seus súditos: eu quero ir sem roupa, só com um lençol em cima, as mãos abertas, e quero que coloque o meu tesouro beirando a estrada por onde eu passar, porque eu quero que todo mundo veja que dessa vida nada se leva. Do jeito que nós viemos, nós voltamos, e eu quero voltar com a minha mão limpa, e não existe nada. Eu durmo, eu não ando com segurança, porque a minha segurança é meu mestre Jesus, e a minha segurança é meu povo. Eu ando nas favelas, eu ando em todo lugar e sou recebido. Eu tenho amigos em todos os lugares. Se o René tivesse a oportunidade de ter ido na favela comigo, encontrar amigo que jogou bola com a gente, e eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu me sinto muito orgulho, Cícero, de ser teu amigo. E nós não precisamos sentar todo dia para conversar, mas eu sei a qualidade de homem que você é. O exército que eu tenho para essa campanha é pequenininho, mas são de guerreiros, são de pessoas que não estão me explorando. Tem pessoas gastando 10, 12 milhões nessa campanha. A minha família me deu um valor para gastar, e eu tenho que gastar só isso. Mas vieram me oferecer dinheiro. Tem empresas que me ofereceram dinheiro, mas depois nós acertamos. Comigo não tem acerto depois, irmão. Eu sou um cristão. Eu não dependo de riquezas. Eu tenho minha casa, minha firma. Eu tenho um filho que paga aluguel. Porque cada filho meu tem que saber quanto custa. Eles trabalham e têm seu salário. Nunca me pediram vale. É o salário deles. E vivem com decência. Eu não estou querendo ser prefeito porque eu fui hostilizado em São Paulo quando eu fui segurar a vaga para um amigo meu lá do PMDB. E meu apelido lá é Pitbull. Porque eu não sou de ficar dando risadinha para ninguém, não. Só para os meus amigos. Eu não faço média porque eu não dependo de média para me pegar e trabalhar com ninguém, não. Se eu perder, no dia 7, eu falei para minha esposa que está ali, para os meus amigos, dia 7, se nós não ganharmos, nós estamos lutando para ganhar, para melhorar a vida desse povo aqui. A falta de água é incrível, não consegue tirar um vazamento de água porque não sabem. É técnico. As pessoas que querem candidatar a uma prefeitura precisam saber o que é betume, o que é asfalto,
qual a qualidade de pedra que se mistura, precisa saber o que é areia grossa, precisa saber bater um martelo, um prego numa tábua, precisa saber como faz um buraco, como é que tampa um buraco. Não ir jogando com pá ali, fazendo qualquer coisa com pedrisco e com pneu derretido, que é o que estão fazendo aí para tapiar o povo. É a mesma coisa de pegar um machucado e passar mercúrio ou sulfa sem limpar. E não é só esse governo aqui não, lá para trás também foi feita a mesma coisa, faz o povo de idiota. Meus amigos, não se tampa um buraco quando você se tira um vazamento com terra. Alguém aqui sabe como é que tira um vazamento de um cano e como é que se tampa ele? Como é que se enche o buraco de volta? Alguém sabe? Foi não? Começando a tampar o buraco com areia e água. Aí, dá uma olhada, experiente. O senhor é engenheiro? Não, senhor. Não precisa ser engenheiro, mas ele é um trabalhador, ele está correto. Se o senhor me permitir, na década de 60, o senhor estudava no educador. Não, eu ajudava a tomar conta lá. O irmão Léo Irmão Léo, usou o meu caminhão para levar as crianças na Vila junto com o Angelim Doré. E eu ia lá todas as vezes, na Vila Alegre. E o Renê lutou comigo, eu fui testemunha para não perder a Vila Alegre. Era em cima do meu caminhão. Eu sei, eu lembro do senhor. E o senhor sabe como é que tampa um buraco. Como é que faz? Eu vou explicar por quê. Quando você abre um buraco, tem 8.000 pessoas lá. Aqui nós temos 30 pessoas, mas tem uma pessoa que sabe como é que tira um vazamento. Lá tem 8.000, mas não tem um comando. Porque a terra não dá compactação. Aliás, a terra dá compactação e a areia não. E como você tem um cano numa extremidade, está preso, está rígido, na outra extremidade rígido, você põe terra, a terra afunda, coloca, vem, ele quebra aqui, ou aqui, ou aqui, aí dá 2 vazamentos em volta de um, e ninguém liga. Tem um monte de dinheiro nessa cidade, tem um monte de gente, eu já falei na televisão, e se faz a mesma coisa, sabe por quê? Porque ninguém é responsabilizado por isso. São pessoas que acham que são donos dessa cidade aqui, são pessoas que acham que são políticos e devem ser respeitados. Eu não respeito como pessoa sim, como políticos, como administradores, nota 0 para todos que passaram. E tem outra brincadeira. Desculpe, não sei se você quer fazer uma pergunta. Eu quero falar. Posso continuar? Tem gente que bate no peito, que fez 3, 4 poços profundos, que fez isso, que fez aquilo. Não, foi feita uma indústria dos poços profundos. Foi feita uma empresa que chama Águas Marília. Águas Marília, que são de grupos dessa cidade, que o DAI paga 400 mil por mês, e o poço não é de Marília, é dessas Águas Marília. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quando a durabilidade de um poço profundo? 18 anos. A validade de garantia. Vocês sabem de quanto é o contrato? 18 anos. E vence daqui a 2 anos. E batem no peito que foi eles que fizeram quando nós pagamos a conta. E encheram o bolso deles. São um bando de mentirosos, para não falar um nome feio aqui. Se o povo quiser engolir, tá bom? Eu agradeço a todos vocês por me ouvirem um desabafo meu. Passar a palavra para o Padre Edson, segundo aquilo que a gente combinou, a gente tem uma palavra final, então depois a gente, só para depois esperar um minutinho para a gente falar sobre os próximos encontros, né, que vão acontecer. Eu fiquei absolutamente contente de saber que lá no itinerário da sua vida tem essa participação importante da igreja, né?
O senhor mencionou o irmão Real, e nós conhecemos, e os irmãos de São Vicente. Então, é exatamente esta presença de igreja que nós queremos enfatizar agora, porque a Comissão Justiça e Paz e o Conselho de Leigos foi quem está promovendo este